Você já imaginou se casar com uma pessoa dos seus sonhos, né? E acabar sendo casado pela família inteira dessa pessoa logo após a cerimônia? Pois é exatamente isso que acontece em Casamento Sangrento, uma mistura insana de terror e comédia e um pouquinho de crítica social que vai fazer você pensar duas vezes antes de aceitar um pedido de casamento. No vídeo de hoje vamos mergulhar nessa história macabra e hilária, cheia de reviravoltas, rituais bizarros e muito sangue. Então pega a pipoca porque o jogo começou. Ready or not, here I come. O filme conta sobre Grace, uma garota órfã que conheceu o grande amor da sua vida, o Alex Ledoma, um herdeiro de uma grande empresa de jogos de tabuleiro. Mas tem um problema. Nesse casamento, a família do Alex é meio esquisita. Eles se casam e antes mesmo da noite de núpcias, eles estão na mansão Ledoma. E a família chama os dois pombinhos para uma reunião, que é uma tradição para todos os novos membros da família. E justamente nessa reunião conhecemos a estrutura da família. Temos os pais, o Tony, o pai da família, e a Becky, a mãe da família. Temos a Helene, a tia esquisita e muito com arzinho de psicopata da família, e os filhos do casal. Temos a Emily, que é casada com o Finn, tem 2 filhos pequenos. Pequenos se entende, né? Que as crianças ali, crianças. E temos o Daniel, casado com a Cherry. E claro, o Alex, que agora tá casado com a Grace. E nessa sala, o Tony começa a falar de uma caixa que seu bisavô conseguiu antes de fundar sua empresa milionária de jogos. Segundo a tradição da família Ledoma, o bisavô conheceu um homem chamado Lebel durante uma viagem de navio. Esse Lebel então propôs um acordo misterioso. Se o Victor, o bisavô da família, seguisse certas regras, abrindo aquela caixa de alguma forma, ele teria riquezas e sucesso garantido. E tinha outra condição. Era simples: toda vez que um novo membro entrasse para a família por casamento, deveria participar de um jogo sorteado por uma caixa especial. Essa caixa, presenteada pelo Sr. Lebel, escolhe aleatoriamente um jogo que o novo cônjuge deve jogar junto com a família. O jogo pode variar muito, como o próprio filme diz, que o Finch diz que sorteou o jogo do mico, eu não sei exatamente que jogo é, mas enfim. E a Charity sorteou damas. Até aí, normal. O clima é tenso, mas tá normal ainda. Mas quando é a vez da Grace sortear a sua carta, o jogo que aparece pra moça é esconde-esconde. E eu não sei porque todo mundo ficou assim tão tenso, tá? Calma aí, gente, é só uma brincadeira, né? Mas confirmam que esse jogo é o que eles deveriam jogar. Todo mundo com aquela cara de puta que... Toda carta tu tinha que tirar essa mulher. A Grace deveria se esconder até às 6 da manhã e só assim venceria esse jogo, enquanto o restante da família deveria procurá-la pela casa. Ela vai e se esconde, mas o detalhe eles não contam é que quando encontrassem a Grace, eles iriam matá-la. É só isso mesmo. E vemos isso com eles se armando e tocando uma música bizarra que conta até 100. Assim que a música acaba, eles vão atrás dela, inclusive o Alex, e ela encontra ele, explica tudo e diz que ela tem que fugir. Ela não acredita inicialmente, mas tudo se confirma quando ela encontra uma das empregadas sendo morta por engano, quando a família pensava que era a Grace, ou seja, eles de fato estão prontos para atirar e matar a moça. O Alex tenta ajudar, tenta dizer que a nova esposa está correndo perigo, e diz que a família acredita que precisam matá-la antes do amanhecer para agradar o Sr. Lebel, que é aquele cara misterioso e tudo mais que parece ser uma entidade, já que ela tirou a única carta que ela não podia tirar. Ele dá as instruções e promete que vai ajudá-la, mandando ela chegar até a cozinha. E lá o Alex vai abrir as portas e ela poderia escapar. E mesmo com medo, ela faz o que ele mandou. Durante essa perseguição, outra babá é morta pela Emily de novo. E a família, meio sem esperança e com medo de morrer, decidem ligar as câmeras, ou seja, trapacear. Com as câmeras eles saberiam exatamente onde ela estava. Era só chegar lá e matar a moça. Mas a Grace também se prepara, pega uma arma e balas e corre para tentar fugir dali. Ela só quer ir embora. O Alex é encontrado e preso pela família para não atrapalhar. Mas a Grace braba consegue sair da casa e acaba levando um tiro de uma criança no meio da mão. Justamente um dos filhos ali dos pais, daquelas crianças, enfim. E depois ainda enfia um prego no buraco da mão. É uma cena bem angustiante. Ela quase consegue sair, mas o mordomo da família, um Alfred bizarro, encontra ela e a leva de volta
volta pra casa depois de sedar a moça. E claro que a leva de volta, eles se vestem a caráter e começam o ritual com a Grace amarrada. Mas ao tomar a oferenda de sangue, todos começam a passar mal. Isso porque o Daniel, que já tinha se mostrado muito solícito a Grace, inclusive dizendo que ela era uma das únicas pessoas realmente boas que entraram para aquela família, simpatizou pela Grace, colocou um pouco de ácido clorídrico, não o suficiente para matá-los, só para deixá-los imobilizados. Solta a Grace, só que na hora de correr, a própria esposa do Daniel aparece e atira nele. A Grace tenta ajudá-lo, mas ele acaba falecendo. Ela quase escapa de novo, mas encontra a Becky, que tenta matá-la, só que a Grace, com a caixinha do Lebel, mete várias pancadas na mulher e acaba matando ela. O Alex chega bem nessa hora e pensa: como ela pode ter matado a minha mãe depois da minha mãe tentar matar ela? Essa mulher é um monstro. E agora ele se volta contra ela e chama os outros familiares, prendem a moça e recomeçam o ritual. Só que já era tarde demais. Tá começando a amanhecer. Na verdade, meio que já amanheceu. Todos ficam com medo, mas passam alguns segundos e nada acontece. A Helene começa a implorar por uma nova chance ao Sr. Lebel. Mas pelo jeito ele não quer conversa com a família não, porque a véia simplesmente explode. A música começa a tocar e um a um da família vai explodindo. Ninguém escapa. Mulher, idosos, crianças, todos da família, todos. Sobrando apenas o Alex, que explode assim que a Grace pede o divórcio. Eu quero divórcio. E claro que o Sr. Lebel aparece sentado na cadeira para dar um tchauzinho para Grace. E no fim, vemos a casa pegando fogo, a família falecida e a Grace sentada na frente da casa só fumando seu cigarrinho e pronta para tentar explicar o que desgraça tinha acontecido naquela casa. Caralho. Casamento Sangrento é o tipo de terror comédia que eu gosto. Piadas bem colocadas e um humor sangrento, brutal, visceral na verdade. Ele consegue mesclar uma jarra de sangue com diálogos afiados, um timezinho ali perfeito e personagens carismáticos. Até os vilões são divertidos de acompanhar. Claro que a gente torce pela Grace, porque além da Samara Weaving ser uma atriz absurdamente carismática, o roteiro trabalha de forma inteligente para mostrar seu lado frágil no começo, transformando ela gradualmente ali numa verdadeira máquina de sobrevivência. É uma evolução. De verdade, começa meio ali embaixo e vai evoluindo ao passar do filme. E não dá pra negar, não dá pra esquecer a mão certeira da dupla de diretores, que depois também entregou o ótimo e igualmente engraçado Abigail. Eles têm essa pegada de misturar tensão e violência com senso de humor ácido, que vai mudando. Toma uma cena violenta, uma cena engraçada. Cena violenta, cena engraçada. Em Abigail eles repetem a fórmula. Personagens excêntricos, violência coreografada e aquele tipo de piada que funciona melhor justamente porque a situação é muito absurda. O que mais chama atenção nesses filmes é como o humor nunca tira o peso da violência, né? Pelo contrário, ele destaca o quão ridículas e ao mesmo tempo aterrorizantes as situações são. É aquele contraste que deixa tudo mais saboroso, sabe? Você ri, mas o sangue continua jorrando na sua frente. Você não esquece que aquilo é, no fim, um jogo de vida ou morte. Eu não sei, é incrível como eles conseguem fazer isso. E é claro que não dá pra falar de Casamento Sangrento sem mencionar a virada da trama. O filme começa com um simples joguinho, né? Sogros ricos e esquisitos, e rapidamente se revela um ritual macabro de caça humana. A cada minuto a Grace, que no começo só queria sobreviver à primeira noite de casada, descobre camadas cada vez mais bizarras dessa família. A tensão cresce junto com o humor ácido, é muito interessante. E o ápice é quando a gente percebe que por mais absurdas que sejam as crenças deles, a maldição é real. Até então dava pra pensar que era só fanatismo, de gente rica, mas aí, bom, o filme abraça o lado sobrenatural de vez no final, que é tão sangrento quanto satisfatório. E a cena final da Grace, coberta de sangue, soltando aquela última fala ali com um cigarro na boca, cara, eu acho que ali é a definição de badass. E pra nossa alegria, já foi confirmado que vai ter um segundo filme. A história promete expandir o universo e possivelmente mostrar mais sobre a origem dessa maldição bizarra, ou uma continuação direta. Não sei exatamente como eles vão fazer, mas eu sei que grandes estrelas estão no elenco, inclusive a Catherine Newton, né, que fez Abigail também. Os diretores gostam de trabalhar com atrizes que eles entendem ali, além de trazer novos personagens, como eu disse, para serem caçados ou caçadores. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!